Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 3 do livro de Ester, da Bíblia Sagrada. Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Ester 3:1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Hamedata, a Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ester 3:2. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Ester 3:3. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Ester 3:4. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Ester 3:5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Ester 3:6. Porém, em seus olhos teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Amã pretende matar todos os judeus. Ester 3:7. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. Ester 3:8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Ester 3:9. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Ester 3:10. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. Ester 3:11. E disse o rei a Amã: essa prata é dada, como também esse povo, para fazer-lhes dele o bem que parecer aos teus olhos. Ester 3:12. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Ester 3:3. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem, lançassem a perder a todos os judeus
desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Ester 3,14. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Ester 3,15. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Bem, vejamos alguns comentários aqui com relação ao capítulo 3. O primeiro, em relação ao capítulo 3, diz assim: Amã é associado a Gag, rei dos Amalequitas, o qual Saul, um filho de Quis, como Mardoqueu, não havia exterminado, desobedecendo a uma ordem de Deus mais de 500 anos antes. Aí tem aqui várias referências. Os Amalequitas eram um povo nômade da região desértica do sul que atacava os israelitas com frequência. Tinha uma longa história de inimizade contra Israel, pois foi a primeira nação a guerrear contra o povo depois do Êxodo. O nome Amalequita passou a ser usado para se referir a um grupo indistinto de inimigos de Israel. O conflito entre Mardoqueu e Amã é retratado como uma continuação do conflito entre Israel e os Amalequitas. O comentário com relação ao versículo 3:2, diz o seguinte: era costume se prostrar e fazer reverência a membros da corte. Talvez Mardoqueu tenha recusado se curvar por crer que esse ato corresponderia à idolatria. Ou talvez, como judeu, não desejasse fazer reverência a Amã, a Gagita, a Malequita, pois os Amalequitas eram inimigos de longa data de Israel. Agora, com relação ao versículo 7, o comentário é o seguinte. Diz assim: os meses do calendário judaico mudaram de nome durante o exílio. Nisan, chamado anteriormente de Abib, era o mês da libertação de Israel do Egito e da comemoração da Páscoa. Deuteronômio 16. Enquanto os judeus celebravam sua libertação da escravidão, Amã estava lançando sorte para determinar quando seriam destruídos. A data indicada corresponde a março ou abril de 474 a.C., um mês antes da comemoração seguinte da Páscoa. A essa altura, Ester era rainha há cerca de 5 anos. Veja, tem uma referência aqui, mas não dá para entender qual é. Pu é a forma singular de uma palavra acádia, adotada pela língua hebraica, para se referir a um pequeno cubo, feito de barro ou vidro, com uma inscrição ou pontos em cada face. O espurim, plural em hebraico, eram usados em todo o Antigo Oriente Próximo para buscar uma decisão dos deuses. Os israelitas também lançavam sortes para determinar a vontade de Deus. Veja Josué 18:6 e Provérbios 16:33. A comemoração desse livramento foi chamada de Purim, literalmente sortes, para lembrar o poder soberano de Deus sobre os deuses da opressão. As sortes lançadas pelos pagãos não tinham poder de determinar o destino do povo de Deus. Com relação ao versículo 9, o comentário é o seguinte: 10.000 talentos de prata é uma quantia enorme, mais de 2 toneladas. A renda total do Império Persa, sob o governo de Dário, pai do Assuero, era 14.560 talentos. Amã ofereceu ao rei a oportunidade de acrescentar ao seu tesouro
uma soma equivalente a cerca de 2/3 da renda nacional, supostamente pelo saque das riquezas dos judeus. Agora, com relação ao 3:10, o comentário é o seguinte: o anel de selar do rei era o símbolo de seu poder executivo absoluto. Sua marca equivalia a uma assinatura com valor legal. Ao dar à mão seu anel, o rei lhe concedeu autoridade para publicar um decreto em seu nome. E agora, com relação ao versículo 12, o comentário é o seguinte: a hierarquia governamental do Império Persa era bem organizada. Os príncipes governavam sobre grandes regiões e os governadores administravam as províncias dentro das satrápias. Durante o domínio persa, Neemias foi governador de Judá. Neemias 5:14. Os principais eram autoridades locais. O decreto com selo do rei foi enviado para todos os níveis do governo persa. Agora, com relação ao versículo 15, o último comentário aqui é o seguinte, diz assim: Heródoto, um historiador grego do período persa, explica que era costume dos reis da Pérsia deliberarem sobre as questões de Estado quando estavam embriagados. Quando o rei e Amã se assentaram a beber, não estavam necessariamente comemorando. É mais provável que estivessem confirmando deliberações anteriores sobre o assunto. Bem, então, encerramos assim a leitura do capítulo 3 do livro de Ester, da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, maravilhosa, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, ok? Então, só nos resta dizer obrigada, Jesus, por essa oportunidade inigualável. Não se iguala a nada de poder ler a sua palavra. Ok? É em nome de Jesus que nós agradecemos. Que o Senhor possa estar curando todas as pessoas que estão enfermas agora. Qualquer tipo de enfermidade. Seja a nível espiritual, a nível mental, a nível físico. Que o Senhor esteja curando completamente. Em nome de Jesus. Amém.